Filipenses capítulo 4, nós vamos ler até o versículo número 7. Filipenses capítulo 4, até o verso número 7. A palavra de Deus diz assim: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Oh Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por nós estarmos mais uma vez na Tua casa. Que privilégio o Senhor nos concede de estar nesse lugar, em comunhão com os nossos irmãos, e agora termos a oportunidade de ouvir a Tua voz, Pai. Esse é o anseio maior do nosso coração esta noite, ouvir o Senhor, Pai. Estamos aqui para Te ouvir, não viemos aqui ouvir doutrinas humanas, ouvir historinhas, filosofias de vida. O que queremos é a palavra que sai da Tua boca, aquela que nos alimenta, Senhor, aquela que nos sustenta, que traz direção para a nossa vida. E é isto que Te pedimos nesta oração. Pelo Espírito Santo, fala ao nosso espírito, fala ao nosso coração, Pai, aquilo que precisamos ouvir para consertar a nossa vida nesse mundo. E eu Te peço, entregando a minha vida ao Senhor, que o Senhor venha me usar, Pai, com unção, com o poder do Espírito Santo, para que eu seja um instrumento Teu e ministre a Tua palavra de acordo com a Tua vontade, quebrando todas as barreiras, para que o Teu povo possa ouvir a Tua voz essa noite. Fala conosco, eu Te peço isso com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças ao Senhor. Podem sentar, queridos. Amados, dando praticamente continuidade àquilo que foi dito pela manhã, nós falamos pela manhã do texto em Filipenses capítulo 2, chegamos agora ao capítulo 4 da carta aos Filipenses e vemos mais uma vez o apóstolo Paulo falando à igreja, falando àquela igreja, mas isso também se estende a todos nós, igreja do Senhor, a respeito de comportamento, a respeito do que é viver uma vida cristã, do que Deus espera de cada um de nós, irmãos. Então, a gente precisa parar um pouquinho para pensar. Deus espera algo de nós, irmãos. Deus está esperando um procedimento digno de cada um que se diz seu filho. E isto é para a gente pensar. Porque hoje muitos afirmam serem filhos de Deus. Muita gente afirma que está com Jesus. Mas será que o nosso comportamento realmente exemplifica isto que dizemos e afirmamos? Estamos com Cristo, somos filhos de Deus? Será que olhando para nós, alguém consegue perceber isso que a nossa boca afirma? Então é muito comum hoje nós dizermos, nós somos filhos do rei. Há alguma coisa errada nessa afirmação? A princípio não, concorda? Jesus é o rei. A Bíblia diz, Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e Ele te fez filho, porque você creu. A Bíblia diz lá em João 1,12, que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, quem crê em Jesus. Então nós nos tornamos filhos, filhos do Rei. Sim, Senhor, por que não? Ele é o Rei, somos filhos do Rei. Agora, você sabe o que é um filho do Rei, meu irmão? Filho do Rei é chamado de quê? Príncipe, é isso? Príncipe, esse é o nome que se dá ao filho do rei, não é?
A filha do rei é a princesa, não é? Isso é bonito de se falar, não é verdade? Imagina eu dizer para você, você é um príncipe de Deus. Aí eu digo para a moça, você é uma princesa do Senhor. É lindo, né, de falar isso, é muito bom de se ouvir isso. Agora, como é que se comporta um príncipe e uma princesa? Hein? Tirando os da família real, né? Lá da Inglaterra, que às vezes saem uns escândalos aí nos jornais. Mas como é que normalmente tem que se comportar um príncipe e uma princesa, queridos? Será que um príncipe e uma princesa não tem que honrar o nome do rei que eles representam, do qual são filhos? Será que um príncipe e uma princesa não tem que ter um comportamento exemplar? Porque quando não tem, logo sai na revista de escândalo, não sai? Quando o comportamento não é adequado, logo isso se transforma num escândalo. E aí, olhando para nós, se somos realmente filhos do rei, príncipes e princesas do Senhor, qualquer comportamento inadequado da nossa parte se transforma num escândalo, irmãos. É escandaloso que um príncipe, que uma princesa, tenha um comportamento completamente destoante da sua família real, não é? Então isso é para nos fazer realmente refletir um pouco. Como é que deve viver um cristão? Como é que deve viver um filho do rei? Será que Deus não espera de nós um padrão elevado, como foi dito aqui pela manhã hoje? Deus não espera um padrão elevado de excelência? Você, ao olhar para um príncipe e uma princesa, como é que você espera que seja o comportamento de um príncipe e uma princesa? Você espera ver um príncipe num baile de funk bebendo cachaça? Não, né? Você olha para o príncipe, você imagina um comportamento, né? Uma postura, uma elegância, não é? Uma fineza. E eu creio que esse mesmo comportamento, mal comparando conosco, que somos também hoje filhos e filhas do rei, deve se apresentar na nossa vida. Nossa vida precisa ter uma postura adequada, precisa ter uma elegância, como filhos do rei que somos. Então há um padrão que Deus deseja para a vida de cada um de nós, irmãos, e é um padrão elevado. Você concorda, irmão? O padrão de Deus é um padrão elevado. Não é qualquer vida que eu possa apresentar, não é qualquer coisa que eu posso trazer para a minha vida, porque preciso viver como um cristão e Deus espera de nós um padrão elevado para que eu viva como um autêntico príncipe, um autêntico filho do rei que fui comprado pelo precioso sangue de Jesus, que investiu na minha vida, investiu na sua vida, deu a vida dele pela nossa, preço de sangue caríssimo, e isso nos valorizou tremendamente. Mas agora temos que viver de acordo com o valor que nos foi atribuído pelo sangue de Jesus, pela qualidade de filhos que recebemos do Senhor. Recebemos isto como um prêmio. Somos filhos agora. Então, precisamos viver como filhos que honram aos seus pais. Filho que honra, príncipe que honra o rei. Assim tem que ser a nossa vida, queridos. Agora, isso é responsabilidade individual de cada um de nós. A Bíblia, o manual, nos ensina como fazer. Ela nos mostra o caminho, ela nos dá a direção, ela mostra o que Deus aprova, o que Deus não aprova. Agora cabe a nós obedecer. Nós é que temos que fazer de acordo com o que está escrito na palavra de Deus. Então, eu queria mais uma vez essa noite, esse dia, já falamos isso de manhã, um outro texto, mas fazer uma reflexão contigo. O que é que Deus está esperando de nós, irmãos? O que é que Deus espera dos seus filhos, do nosso comportamento, da nossa forma de viver? E aí, quero olhar para esse texto do apóstolo Paulo e tirar daqui algumas lições. O apóstolo começa no versículo 1 do capítulo 4 da carta aos Filipenses, dizendo assim: portanto, meus irmãos, olha como ele se refere, meus irmãos, amados, muito saudosos. Ele abriu aquela igreja, agora estava em viagem, estava em outros lugares, estava preso na ocasião que escreveu a carta aos Filipenses, e ele diz: eu tenho saudade de vocês. E ele diz: minha alegria, minha coroa, amados. E aí ele diz: permanecei deste modo, como, queridos? Firmes no Senhor. A primeira característica de vida de um filho do rei, de uma filha do rei, de um cristão, de um filho de Deus, é apresentar esta firmeza. Firmeza de caráter, de propósito, de vida. O cristão tem que ser uma pessoa
firme nas suas convicções. Então, amados, o que Deus espera de nós, posso dizer em primeiro lugar por esse texto, é que tenhamos firmeza. E Paulo diz, amados, permaneçam firmes, firmes no Senhor. Como é importante isso, queridos? Porque o mundo que estamos vivendo é um mundo que colabora para que a gente não tenha essa firmeza, não é? Para que a gente fique em dúvida, para que a gente fique titubeando aí entre dois pensamentos, entre dois comportamentos. Podemos assumir um comportamento na igreja, um outro no local de trabalho, um outro no colégio, um outro na vizinhança. Podemos viver aí entre essas duas posturas. Mas o que o Senhor está requerendo, que a gente permaneça firme. Então, essa firmeza, Deus espera de cada um de nós. Por quê? Quem está firme não se abala com nada. Entende isso, irmão? Quantos são os cristãos hoje que estão na igreja, que se dizem cristãos, nem sei se o são de verdade, né? Que estão louvando ao Senhor, que estão alegres, que estão felizes. Basta acontecer um problema na vida, que já essa pessoa não tem mais certeza de nada, já não tem convicção, já começa a duvidar de Deus, já não quer ir à igreja, já não quer ler a palavra, porque não tem firmeza. Porque simplesmente está se adaptando a um modo de vida, mas não a uma essência de vida. O cristianismo não é um modo de vida, o cristianismo é uma essência de vida, meu amado. A essência da nossa vida, porque não tínhamos vida, estávamos mortos em delitos e pecados. Agora Deus nos deu vida, e Jesus disse, eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Então Ele nos deu vida. Então não é uma mudança apenas de comportamento, é uma essência. Eu não tinha, agora tenho vida. Entende isso? Então você precisa ser uma pessoa firme, que não se abala, independente das circunstâncias, independente das oposições, daqueles que se levantam contra nós, das acusações que vêm a nós. Permaneçam firmes no Senhor. E assim Paulo está exortando, já que vocês são filhos, permaneçam firmes, permaneçam como filhos. Veja o que diz a Bíblia em Provérbios 18, 14. Vamos ler alguns textos aqui para apoiar estas ideias. Provérbios capítulo 18, versículo 14. Diz assim este livro de sabedoria de Deus: o espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Veja, quando nós temos esta firmeza, nem a doença pode conosco. Entende isso, irmãos? Agora, quando a pessoa não tem essa firmeza, está abatida, qualquer coisa a abala, qualquer coisa a derruba, vem uma doençazinha, já joga a pessoa de cama prostrada, deprimida, com tudo, reclamando, resmungando da vida. Por quê? Muitas vezes é porque não tem a firmeza. Irmão, se eu sou firme em Jesus, eu posso até ficar doente, mas a doença não vai me destruir. A doença não vai destruir a minha vida, a vida que Jesus me deu. Ela não terá o poder de destruir, ela pode até me matar, mas não destrói a minha vida, porque quem crê em Jesus tem a vida eterna. Você concorda? Então a doença me mata nesse mundo, mas não mata a minha vida, que é eterna diante do Senhor. Mas quem é firme, enfrenta essa situação. Quem não é firme, quem é abatido, qualquer coisa fica mais abatido ainda. Qualquer coisa está prostrado. E com essa atitude, o nosso testemunho também vai lá embaixo, né, irmãos? O nosso testemunho fica péssimo. Então a pessoa olha, você outro dia não estava aí dizendo que era príncipe, que era princesa, que era filho do rei, agora está aí resmungando, agora está aí reclamando, agora está aí desanimado. Que negócio é esse? Que diferença entre o teu discurso e a tua prática de vida? Você acha que as pessoas não veem isso? Claro que veem, né, irmãos? Então não adianta falar palavrinhas, o vento leva. O que adianta é viver. Eu sou filho de rei, não preciso ficar dizendo isso para ninguém, não. Eu tenho que viver como filho do rei, entendeu? Não adianta ficar dizendo orgulhoso aí, eu sou filho do rei, sou príncipe, sou princesa. Não precisa falar isso. Você tem que viver como alguém que realmente é isso. E essa firmeza é que vai mostrar que isso é verdade na tua vida. Duvido um filho de rei ficar aí todo frouxo, todo abatido, todo caído. Não.
Ele sabe de quem ele é filho, então ele fica firme no Senhor. E Deus espera essa firmeza de nós. Abra a Bíblia em Isaías, irmão, capítulo 26, profeta Isaías, capítulo 26, versículo 3 e versículo 4. Diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Você leu isso aqui comigo? Diz que Deus conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Continua o texto: porque Ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Deus é rocha? Você está firme na rocha. Às vezes dizemos, não, estou firme na rocha, firme com Jesus. Só palavra, né, irmão? Só afirmação vazia. Na hora do vamos ver, cadê você? Está aí triste, chorando, cabisbaixo, negando Jesus. Quantas vezes já vi pessoas fazerem isso, né? Não, como é que você está? Estou firme na rocha. Está nada, só palavra. A gente tem que estar firme mesmo, irmãos. Porque você leu o que diz o texto aqui comigo no versículo 3? O Senhor conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Porque a perfeita paz será conservada. Porque não importa o que aconteça, eu não me abalo. Eu permaneço com o Senhor. Não importa se eu tenho dinheiro, se eu não tenho, estou com saúde, estou doente, estou morrendo, não importa. Perfeita paz terá aquele cujo propósito é firme, porque nosso Deus é rocha e nós estamos firmes na rocha. Deus requer isso de você. É muito triste a gente ver cristãos que se dizem cristãos, mas que não têm nenhuma firmeza nas suas convicções, nas suas posições. São às vezes mais incrédulos do que o incrédulo. Às vezes assumem um comportamento mais inadequado do que alguém que não serve a Deus. Às vezes vemos pessoas que se dizem cristãs por sua falta de firmeza assumirem posturas que são terríveis, irmãos. Então Deus requer de nós esta firmeza. Se você crê, se você tem fé, o teu espírito tem que ser firme. Não importa o que aconteça, estou firme com o Senhor. Não depende das circunstâncias, das ondulações da vida. A minha firmeza tem que ser constante. E o resultado é que Deus me conserva em perfeita paz. Perfeita paz é o que todo mundo deseja, não é, queridos? E perfeita paz, só quem pode dar é o Senhor. Volta lá no texto em Filipenses, vamos ler agora o versículo 2 e o versículo 3. De repente, Paulo muda de assunto e começa algo completamente novo aqui. Ele diz: rogo a Evódia e rogo a Sintique. Que nomes lindos, né? Duas irmãs da igreja em Filipenses, a Evódia e a Sintique. Tem alguma Evódia aqui essa noite? Tem alguma Sintique? Não. Então, quando você tiver uma filha, pode dar esse nome. Evódia e Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram escritos no livro da vida, não é? Veja o que Paulo está aqui apelando. Que essas duas irmãs concordem, andem concordemente no Senhor. A Bíblia tem um versículo lá em Amós que pergunta o seguinte: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? É possível caminhar ao lado de alguém sem ter acordo com essa pessoa? Isso serve para o casamento, isso serve para o namoro, isso serve para a sociedade, isso serve para o companheirismo entre os irmãos. Não dá para andar juntos se não tiver acordo. E Paulo está aqui apontando um problema que ele conhecia na igreja que ele fundou. Ele conhecia as duas irmãs, ele sabia das qualidades das duas irmãs, porque elas cooperaram com ele diz aqui, ele dá testemunho, elas foram úteis a ele, mas agora não sei por que cargas d'água elas não estavam se entendendo, não estavam em concordância.
E isso impedia que elas caminhassem juntas, impedia que elas trabalhassem juntas. E aí o apóstolo Paulo dá um conselho, pede auxílio a irmãos ali daquela igreja e diz: ajudem essas irmãs a se entenderem, ajudem essas irmãs a pensarem concordemente, a chegarem a um acordo e a viverem da maneira como Deus deseja que elas vivam. Então, o que Paulo está dizendo e o que Deus está querendo falar para nós essa noite? Que como cristãos, nós precisamos, irmãos, de uma vez por todas, aprender a viver em unidade, concordância. Unidade é fundamental para o progresso da igreja, para o progresso da obra de Deus. Nós não vamos a lugar nenhum se não formos unidos no Senhor, se não estivermos em concordância. Se cada um aqui diz: eu não concordo com isso, não concordo com aquilo, não sei o que, não sei o que lá, não vamos a lugar nenhum. Nós temos que concordar. Veja, Paulo não entra no detalhe do qual foi o motivo da briga delas, porque nessas brigas ninguém tem razão, queridos. Ninguém tem razão. Quem ganha é o diabo, quando duas pessoas não concordam dentro da igreja, quando não conseguem andar juntas, quando não conseguem trabalhar juntas, quem está ganhando é o capeta, irmãos. Então, não importa qual o motivo, quem está com a razão, quem não está, qual foi a questão. Paulo não entra nesse assunto, ele diz: eu só quero que elas comecem a pensar da mesma forma. E é isso que ele está querendo, que a gente comece a pensar da mesma forma, que a gente seja realmente obreiro do Senhor, como eram essas duas mulheres, mas que a gente resolva os nossos problemas de relacionamento. Elas eram cooperadoras de Paulo, ele assim as define, mas não estavam agora se relacionando. Irmãos, se tivermos problemas de relacionamento, ficamos inúteis na obra do Senhor. Se dentro da igreja tivermos problemas de relacionamento, ficamos inúteis, infrutíferos para a obra de Deus. Então, o rogo de Paulo se aplica a nós também, que a gente ande concordemente, que a gente comece a acertar nossas diferenças e comecemos a pensar da mesma maneira, e comecemos a andar em unidade de vida, porque senão não andamos, ou andamos em unidade ou não andamos. Andarão dois juntos se não houver acordo? Não, não andarão, então não vamos andar. Então não dá para continuar caminhando se não for em unidade. E o apóstolo Paulo coloca isso como um requisito para o cristão, para a nossa vida cristã. É necessário que nós andemos em unidade. Não dá para dizer que sou cristão, mas não me dou bem com fulano, não me dou bem com ciclano, estou de mal com o outro. Onde já se viu a coisa dessa? É maluco? Fala para mim. Você é doido? Pensa comigo. Tem gente assim na igreja. Não, eu sou de Cristo, mas eu estou de mal com aquele irmão ali. Ah, vai se converter, vai. É isso para não te mandar para o diabo que te carregue, né? Mas pelo amor de Deus, não tem cabimento uma coisa dessa. Não convém a santos. O que convém é unidade. É tirar as nossas diferenças, aparar as nossas arestas, pensar concordemente e continuar servindo a Deus. Continuar cooperando um com o outro na obra do Senhor. O apóstolo Paulo nos coloca isso como requerimento, não somente nesse texto, mas tantos outros textos bíblicos, irmãos, falam a respeito da unidade da igreja. Então você perdeu o direito de ficar de mal com alguém. Você perdeu o direito de ter essas frescuras. Você é crente, você não pode ser mais fresco. Alguém diz amém? Essas frescuras não cabem mais na gente. Probleminha, tititi, de relacionamento, coisinha. Aí passa um, anda pelo outro lado, não, olha meio de lado, não finge que não vê. Ah, pelo amor de Deus, se converte, já está na hora, né? Quanto tempo de igreja não se converte ainda não? Se emenda, vê se te emenda, né, irmão? Que tal isso? Paulo está aqui apelando para os irmãos da igreja, ajudem essas irmãs. E eu que apelo a você agora. Se você conhece gente na igreja que está vivendo essa situação que eu estou falando aqui, pelo amor de Deus, ajuda essas pessoas. Ajude, porque elas precisam de ajuda, irmãos. Elas estão em fel de amargura, em muita iniquidade. Precisam de ajuda, porque senão se tornarão inúteis para Deus. Não servem mais para nada. E Deus leva a sério a unidade. E a unidade colabora para o nosso testemunho. Jesus afirmou que a sua igreja seria conhecida pelo amor que dispensariam uns aos outros. Então veja,
Se dentro da igreja, que a princípio é um lugar dos santos, nós não conseguimos viver em paz e unidade, imagina lá no seu trabalho, imagina lá na sua vizinhança, o barraqueiro que você não deve ser, né? Se aqui dentro tu não consegue se comportar, imagina lá na escola como é que você não é, nem eu quero nem ver, meu Deus, Deus que me livre. Não é, irmão? Pensa nisso. Então, queridos, alguma coisa tem que mudar, porque o nosso testemunho depende da maneira como somos unidos, depende da maneira como nos amamos uns aos outros. O testemunho, o que atesta que somos filhos do rei, não é o que dizemos, mas é o que vivemos e fazemos, irmãos. Então é preciso que mude essa nossa atitude, porque isso é a vontade de Deus. Leia comigo João 17, 20. Veja, Jesus está orando, e está orando pelos seus discípulos. Veja, Jesus está orando por eles e não está pedindo nenhum sucesso material, nenhum bem material para nenhum deles, não está pedindo emprego, não está pedindo nada, né? Mas olha o que ele diz, João 17, versículo 20 até o versículo 23. Ele diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio de sua palavra. Está orando por nós agora, concorda? Também ora por aqueles que vierem a crer. Nós viemos a crer. Então Jesus estava orando por nós também. E aí ele diz assim: a fim de que todos sejam um, diz o Senhor. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Veja, o mundo só vai crer que foi Jesus enviado por Deus se nós formos um. Se vivermos aí a nos engalfinhar, não há como alguém acreditar nessa mensagem que pregamos. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu nele e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados aonde, irmãos? Na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim, para que o mundo conheça. Mais uma vez, Jesus fala. Veja, unidade não é só para dentro da igreja. Unidade é testemunho para o mundo. 2 vezes na oração, Jesus está dizendo para que o mundo conheça, para que o mundo veja. Então a nossa unidade não é só testemunho aqui dentro, é testemunho principalmente lá fora, irmãos. Então é uma coisa muito importante que Deus requer de nós se queremos viver como cristãos verdadeiros, não é? E nós precisamos nos esforçar por isso. Veja Efésios capítulo 4, um pouquinho antes de Filipenses, está a carta de Paulo aos Efésios, e no capítulo 4, versículo 1 ao 3, ele diz assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno. Digno de quê? Da vocação a que fostes chamados, ou seja, ande de acordo com o teu chamado, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar o que, irmãos? A unidade do Espírito no vínculo da paz. Paulo diz que cada um de nós deve demandar um esforço por essa unidade. Que esforço é esse? É me calar mesmo quando sou contrariado, não é? Que esforço é esse? É concordar mesmo quando não concordo, em prol da unidade. É esse o esforço que é requerido de nós. É esforço de abrir mão de direitos, abrir mão de prerrogativas, em prol da unidade, não é? Deixar o outro ficar com a glória em prol da unidade. E esse é o preço, é o esforço que Deus está requerendo aqui de cada um de nós. Então, viver como cristão requer esse testemunho. Requer esse testemunho de firmeza, como vimos aqui, e requer esse testemunho de unidade. Outro ponto abordado por Paulo, vamos voltar ao texto em Filipenses 4, e vamos ler o versículo 4. Paulo, depois disso, diz assim: alegrai-vos quantas vezes? Sempre. Aonde? Em quem? No Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. A ordem de Paulo é imperativa. Aqui ele está dizendo se alegre como uma ordem, não como uma opção. E ele está aqui dizendo, faça isso sempre. Não de vez em quando, não quando o teu time vence. Faça isso sempre. Alegre-se sempre. E em quem? No Senhor.
não nos prêmios que você recebe, não no dinheiro extra que chega, não nas glórias que esse mundo te dá. Alegre-se sempre no Senhor. É a ordem do apóstolo Paulo. Então, como estamos aqui tratando de viver como um cristão, eu já disse que o cristão tem que ser firme, já disse que o cristão tem que viver em unidade. Agora eu digo como Paulo está dizendo, o cristão tem que ser alegre. Alguém dá um sorriso para mim e diga amém. Amém? Um cristão tem que ser alegre. Mas se eu não tiver motivos imediatos para essa minha alegria, a minha alegria não é circunstancial, irmãos. A minha alegria é inerente à minha condição de salvo. Não é das circunstâncias que eu estou vivendo. Um salvo pode passar por dificuldade. Um salvo pode perder um parente, um salvo pode ter uma doença, um salvo pode ter um problema que lhe traga tristeza circunstancial para a sua vida. Mas a sua vida de salvo é uma vida de alegria, porque no Senhor Ele renova sempre a sua alegria e a sua esperança. E é isso que Paulo está exigindo da igreja. Ele não está pedindo, alegrai-vos, é imperativo, ele está exigindo. Se alegre no Senhor, porque como cristão, você precisa ser uma pessoa alegre no Senhor. É o seu testemunho de vida. E alegre-se mesmo em meio às lutas. E aí, lembramos de Paulo. E como eu disse ainda há pouco, está escrevendo essa carta. Da onde, queridos? De um grande hotel, numa varanda, tomando um coquetel? Não. Paulo está escrevendo essa carta de uma prisão, de uma masmorra desconfortável, de uma prisão fedorenta. É lá que ele está escrevendo esta carta. E ele está dali dizendo, vocês têm que estar alegres. Como eu também estou alegre aqui mesmo vivendo essa circunstância. Porque Jesus me salvou. Ele é o Senhor da minha vida, me tirou da morte para a vida. Então a minha vida tem que refletir essa alegria. Não por causa das circunstâncias. Não é porque eu estou preso que eu não vou ser alegre no Senhor. Não é porque eu estou sofrendo que eu vou deixar de ser alegre no Senhor. Então ele diz isso para nós. Eu creio que nós temos que obedecer. Experimentar na nossa vida esta alegria. A alegria que o Senhor nos dá. Leia comigo João, capítulo 16. Versículo 21. João 16, do 21 ao 24. Olha o que Jesus está dizendo. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim, também agora, vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naqueles dias, nada me perguntareis, em verdade vos digo, se pedis alguma coisa ao Pai, Ele vos concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Jesus está dizendo, vocês terão uma alegria plena quando eu voltar. Mas mesmo hoje, vocês podem ter esta alegria. Na oração, na petição ao Senhor, na vida em comunhão com Deus, esta alegria está disponível para cada um de vocês. Vocês já podem viver em alegria, porque já nasceu o menino. Lembram do que dizia o profeta Isaías? O menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Já nasceu o príncipe da paz. Já nasceu no teu coração. Você já recebeu Jesus como teu Senhor. Tua vida agora tem que ser uma vida de alegria, meu amado. Então essa alegria também, ela é um testemunho que damos ao mundo. É ou não é? Imagina você, lá na sua casa, lá no seu trabalho, na sua vizinhança, diz, não, eu sou filho do rei. Eu sou princesa, eu sou príncipe. Ah, Jesus está comigo. Mas você toda hora é visto reclamando, resmungando, triste, cabisbaixo, né? Dizendo, ó vida, ó azar. Meu Deus, será que esse é o teu testemunho? Será que isso é o que reflete a tua condição de filho de Deus? Alguém perguntará, olha, que pai é esse que você tem, que deixa você nesse estado de aflição? Será que você não tem que manifestar, como Paulo disse, a alegria do Senhor na sua vida? Independente de estar preso ou não, de estar com saúde ou não, independente das circunstâncias, é requerido de nós
além da firmeza, a unidade, a alegria no Senhor, fazem parte da vida de um cristão genuíno e autêntico, irmãos. Volto ao texto em Filipenses 4, vamos ler o versículo 5. Paulo diz assim: seja a vossa moderação conhecida de quem? De todos os homens. Perto está o Senhor. Jesus está perto, Jesus está voltando. Aí ele diz: seja a tua moderação conhecida, notória de todos os homens. Veja, ele não diz seja conhecida apenas dentro da igreja onde você está, apenas dentro lá da igrejinha. Não, ela seja conhecida em todos os lugares. Então, para o cristão viver uma vida cristã, é preciso que a nossa vida seja uma vida de moderação. O que é a moderação, gente? Aí talvez seja essa a dificuldade de alguns, definir o que é a moderação que Deus espera que seja conhecida. Moderado é alguém que não vive em extremos, né, irmãos? Moderado, equilibrado. Sua vida tem que ser conhecida desta forma de todas as pessoas. Ao olharem para você, precisam ver uma pessoa equilibrada. Irmão, o que a gente tem de maluco dentro da igreja não está brincadeira, não. E dizendo que é crente, o pior é isso, né? Aí as pessoas olham e falam: o que é aquilo ali? Aquilo é crente? Não, não acredito. Olha só faz besteira, só faz coisa extremada, não é só comportamento totalmente agressivo, totalmente esquisito. Cadê a moderação? Em vez de ser a moderação, é o desequilíbrio que é conhecido das pessoas. E as pessoas conhecem isso, irmãos. E elas olham para a nossa vida à procura dessas coisas. Mas a Bíblia diz que nós temos que ser moderados. A nossa vida tem que ser uma vida de prudência. Talvez no texto aqui o sentido mais aproximado seja de prudência. Seja uma pessoa prudente. E Jesus nos fala sobre isso. Vamos ler Mateus 10:16? Jesus ensinou isso também, veja, queridos. Mateus capítulo 10, versículo 16. Jesus diz assim para os discípulos: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de quê? De lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Veja, Jesus está dizendo isso para nós. Somos discípulos de Jesus? Então é para nós. Ele está dizendo: olha, eu estou enviando vocês como ovelhas. Tem ovelha de Jesus aqui? Tem? Então você é ovelha. Mas você está sendo enviado para andar no meio dos lobos. Está cheio de lobo por aí. Amanhã você vai para o trabalho, está cheio de lobo no seu trabalho. Você vai para o colégio, está cheio de lobo no teu colégio. Lá no prédio onde você mora, está cheio de lobo em volta de você. Mas você é ovelha. Amém? Então, como Jesus diz, deve ser o teu comportamento, o teu procedimento. Ele diz assim: lá você tem que ser prudente, como a serpente, mas simples, como as pombas. Então, essa moderação é que será conhecida e reconhecida na sua vida. Uma pessoa moderada, prudente como serpente, simples como a pomba. Assim deve ser o nosso comportamento diante das pessoas, queridos. E uma pessoa moderada, uma pessoa prudente, é uma pessoa que vive em constante vigilância. E ela não vigia. Quando eu falo vigilância, tem gente que vive em constante vigilância da vida dos outros, né? Já viu? Ela sabe tudo da vida de todo mundo. Ela fica na janela olhando quem sai, quem entra, quem saiu com quem saiu com quem. Sabe tudo, vigia tudo da vida dos outros. Mas quando a Bíblia fala de vigilância, ela fala para você vigiar a tua vida. E se você vigiar a tua vida, está fazendo uma grande coisa, hein? Já está fazendo uma grande coisa. Então, o Senhor requer vigilância. Para que eu seja uma pessoa moderada, eu tenho que me vigiar. Eu tenho que me vigiar se o meu comportamento não está muito escandaloso, não está muito espalhafatoso, se eu não estou causando escândalo em alguém. Isso em todas as áreas. Moderação em todas as áreas. Moderação no apetite. Esse é um problema, né, irmão? Quando a gente vai no rodízio, Jesus, aquelas sobremesas. Mas a gente tem que cuidar disso também, não tem? Tem que cuidar. Moderação, tem alguém olhando para a gente, não é? Moderação na maneira de falar, na maneira de se vestir. Tem que ter. Mulheres, olhem para mim agora. Tem que ter ou não tem? Você é de Jesus ou você é Paquita? Ou você é piriguete? Diz para mim, definiu na sua vida isso? Você é de Jesus ou é piriguete? Resolve. A tua roupa diz quem você é. Então a moderação tem que ser inclusive nessas áreas. Porque alguém, quando olhar para você, vai ficar na dúvida:
É crente ou é prostituta? É crente ou é piriguete? É crente ou tem vida fácil? Vai provocar essa dúvida na cabeça dos outros. Isso não é legal, concorda comigo? Moderação conhecida. Vigilância tem que ser exercida, não sobre a vida dos outros, sobre a tua vida. Tem espelho em casa? Alguém tem espelho? Melhor maneira de você se vigiar é olhar no espelho, né? Olha no espelho e vê o tamanho da sua saia, o tamanho do seu decote, vê se os mamilos estão de fora. É só você ver no espelho. Concorda? Olhou para o espelho, está tudo resolvido. Você vai ser moderada. E o homem? A mesma coisa, tá bom, garotão? A mesma coisa. O homem pensa que escapa dessa, não escapa não. É a mesma coisa. Olha para o espelho que você também vai ver. A tua maneira de falar, a tua maneira de agir, as gírias que você usa, as palavras torpes que saem da tua boca, né? A maneira como você se comporta no meio da galera. Tudo isso também você precisa de um espelhinho para se olhar, para se vigiar. Que você precisa se vigiar. Seja a tua moderação conhecida de todos os homens e todas as pessoas que te cercam, aonde você for. Você tem que ser conhecido como uma pessoa equilibrada, moderada, prudente como a serpente, simples como a pomba. Assim o Senhor está requerendo de nós. Abra em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Quando Deus nos fala aqui de vigilância, olha só o que temos que fazer, queridos. 1 de Pedro, capítulo número 5, versículo número 8, diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Veja o que está escrito: o diabo está em derredor, procurando devorar você. Não veio para brincar, Jesus disse, veio para roubar, matar e destruir. E está procurando uma brecha, andando em redor de você. E o que a palavra diz é que você tem que ser sóbrio e você tem que ser vigilante. A sobriedade é equiparada à moderação, da qual nos falou o apóstolo Paulo no versículo 5 que nós lemos. Moderação, sobriedade, equilíbrio em todas as áreas da sua vida, porque não somente as pessoas estão olhando para você, como o diabo também está em tua volta, para devorar, para destruir a tua vida. E Deus requer que você seja vigilante, equilibrado, sóbrio e moderado. Tem um exemplo bíblico que eu quero citar para você em Mateus capítulo 25, em que nós conhecemos bem a história. Mas há um grande exemplo aqui, porque esses grupos estavam na igreja. Veja assim o que diz, Mateus 25, do 1 ao 4. Então, o reino dos céus será semelhante a quantas? 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Veja, esse grupo de 10 é a igreja, queridos. Mas nem todo mundo na igreja será salvo. Está escrito na palavra de Deus. Então, veja, alguns eram prudentes, outros eram irresponsáveis. Quando Deus requer de nós essa prudência, essa moderação, isso não é favor, isso é obrigação. Porque a falta de prudência, a falta de moderação, fez com que 5 destas virgens não pudessem se encontrar com o noivo. Quando o noivo chegou, a porta foi fechada e ele disse, não conheço vocês. Então, moderação não é um favor, é uma obrigação, é um modo de vida, uma prudência que Deus requer de cada um de nós, simples como as pombas, prudentes como as serpentes. Assim, esta prudência é requerida de cada um de nós, queridos. Volta lá ao texto em Filipenses, no capítulo número 4. Vamos voltar ao texto e ler agora o versículo 6. Mais uma dica que o apóstolo Paulo está nos dando sobre vida cristã. Ele diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Vida cristã é uma vida sem ansiedade, irmãos. Veja a alegria que já foi dita aqui, deve ser
governo da nossa vida, deve ser característica da nossa vida. Mas a ansiedade, ela se opõe a este comportamento, queridos. Então, Deus está dizendo, você e eu não podemos andar ansiosos de coisa alguma. Ele está aqui falando, de nada. Não deixe que nada te torne uma pessoa ansiosa. Vida cristã não é vida de ansiedade, porque a ansiedade é meio contrário à fé que dizemos que temos, não é, irmãos? Você já viu a definição bíblica de fé, lá em Hebreus 11? Está escrito lá que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção das coisas que não se veem. Então, se a fé é uma certeza, aonde há lugar para a ansiedade? A ansiedade é uma dúvida. A ansiedade é, será que vai acontecer? Será que não vai? Será que vai dar certo? Será que não vai? Será que eu vou ganhar? Será que eu vou perder? Será que eu vou ter o que comer? Será que eu vou ter o que vestir? Isso é ansiedade, concorda? É ficar pensando, vai, não vai, será? A fé não dá espaço para isso. A fé é uma certeza. A fé, eu tenho certeza, Deus cuida de mim. Acabou. Jesus nos ensinou que a gente não devia andar ansioso por coisa alguma. Ele não diz lá em Mateus capítulo 6... que comer, beber e vestir são necessidades que Deus sabe que nós temos, e que se Ele cuida de plantas e animais, muito mais não vai cuidar de nós, que somos seus filhos? Então a certeza deve me fazer descansar. E quando Paulo diz não andeis ansiosos, mais uma vez, ele está sendo imperativo, queridos. Ele não está dando um conselho para você não morrer de infarto. Até se aplica, né? Porque a ansiedade dá infarto, tá? Então, se você não quer morrer de infarto, joga essa ansiedade de lado. Mas não é só um conselho para bem viver. Ele está dando uma ordem. Ele está dizendo, um cristão não anda ansioso. Um cristão busca em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as coisas se acrescentam à vida dele, como ensinou Jesus em Mateus 6,33. Então não é um conselho para você viver bem com saúde. É uma ordem, não ande ansioso por coisa alguma, não andeis ansiosos de coisa alguma, está dizendo ele. Por quê? Porque você precisa aprender a descansar no Senhor. Só por isso. Você é cristão? É ou não é? Então descansa. Você tem fé? Você crê? Para que andar preocupado? Para quê? A tua preocupação, mais uma vez, se transforma num mau testemunho. As pessoas estão olhando para você. E aí elas veem você, como você reage aos problemas, como você reage às dificuldades. Aí vem você, roendo as unhas, desesperada, andando para um lado para o outro. Ai, meu Deus, o que será? Ai, a vida, ó azar, e agora? Vai acabar, o que eu faço e tal? Está todo mundo olhando o teu comportamento. E alguém vai questionar, ué, cadê a tua fé? Cadê a fé que você às vezes prega aí, diz que tem no Senhor, que Deus está cuidando? Mas quando acontece contigo, você se desespera. Engraçado isso, né? Então, a ordem é clara, não ande ansioso por coisa alguma. Não permita que isso entre no teu coração. E a Bíblia diz antes, descansa no Senhor. De manhã lemos Isaías 64:4, que diz que nunca se viu Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Espera e Deus trabalha. Aos seus amados, eu li pela manhã, Deus dá enquanto dormem. E essa noite quero citar para você Mateus capítulo 11, versículo 28. O que Jesus diz lá? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, queridos. O fardo é leve, o jugo é suave. Jesus diz, descanse em mim. Não fica aí nervoso, preocupado, angustiado. Entrega a mim a tua vida. E se você é cristão, entende-se, subentende-se que você já entregou sua vida para Jesus, concorda? Você diz, não, eu entreguei minha vida para Jesus. O pastor fez o apelo, fui lá na frente, abri os braços, orei, entreguei. Entregou mesmo? Será? Com esse comportamento, com essa ansiedade toda? Será que você entregou mesmo? Será que dá para confiar nisso? O teu comportamento, às vezes, fala contra aquilo que você diz que é verdade na sua vida. Veja como é requerido de nós, queridos, como cristãos, viver sem ansiedade. E no mesmo versículo 6, Paulo diz, antes, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições,
pela oração, pela súplica, com ações de graça. Ele diz, ao invés de ficar ansioso, ore a Deus. Fale com Deus dos seus problemas. Fale com Deus das suas necessidades, pela súplica, pela oração. Apresente a Ele, embora Deus já conheça, mas Ele está dizendo, fale com o Senhor. Então, ao invés de ficar falando com os outros, estou nervoso, estou ansioso, e agora, o que vai acontecer comigo? Minha vida, o meu trabalho, o dinheiro não vai dar, o salário, não vou conseguir pagar a escola. Em vez de ficar falando para os outros, a Bíblia está dizendo, fale para Deus, converse com Ele, apresente a Ele as tuas necessidades, irmãos. Isso está sendo dito. E no final do verso 6 ainda diz, com ações de graças. Então veja, não é só pedir, é também agradecer. Vida de cristão é vida de oração e vida de agradecimento. Amém, irmãos? 1 Tessalonicenses 5,18, lemos hoje pela manhã, a Bíblia diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Em tudo dê graças a Deus. Seja uma vida de oração a tua vida, seja uma vida de gratidão, ao invés de ingratidão, gratidão, ao invés de ansiedade, oração. É assim que tem que ser a vida de um cristão, irmãos, e isto tudo está sendo requerido de nós. E para terminar, vamos ler o versículo 7. Paulo diz assim, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A vida de um cristão, ela tem que ser uma vida de paz. Irmãos, isso é sério. Jesus disse assim, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não dou a vocês uma paz como dá o mundo. A minha paz é diferente. E Paulo está dizendo, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o teu coração e a tua mente em Cristo. Jesus te deu a paz. Então a vida de um cristão deve ser uma vida de paz. Você não deve ser uma pessoa nervosa, que vive contendendo, que vive brigando com todo mundo, barraqueiro, barraqueira. Imagina isso, queridos? É cristão, tem fama de cristão, mas vai ver lá os teus vizinhos o que dizem de você. Vem você brigar com todo mundo, briga com o jornaleiro, briga com o porteiro do prédio, briga com todo mundo. Meu Deus do céu, briga com o marido, briga com a mulher. Imagina isso. A paz, cadê ela? Jesus deu para você? Deu ou não deu? O que você fez com ela? Jogou fora? Perdeu? Escondeu? Está igual as coisas perdidas na tua casa. Cadê a chave? Não sei. Procura. Onde eu botei a carteira? Não sei. Cadê a paz que Jesus te deu? Você perdeu também? Você não pode perder. Ele te deu. Você tem que viver com ela. Você tem que sair de casa com ela, tem que voltar com ela no final do dia. Amém? De manhã cedo você tem que trabalhar com a paz e quando chegar em casa você tem que levar ela contigo também. Para que a paz possa reinar no teu lar, na tua casa, no teu casamento, na tua família. Jesus nos deu a paz. Guarde no coração essa paz que o Senhor te deu. Viva como um cristão, cheio de firmeza, cheio de atitude. Viva em unidade. Não deixe que nenhum desses problemas abatam o teu coração. Viva com moderação, sem nenhuma ansiedade. Viva em oração, em agradecimento. E principalmente, viva com paz. A paz que o Senhor te deu. Para que você tenha o nome de cristão. Hoje em dia, meu querido, minha querida, está difícil se chamar de cristão. Pelos maus testemunhos que temos visto, as acusações são as mais absurdas contra nós. Que a gente não dê razão a eles. Que a nossa vida mostre uma diferença. Não a nossa palavra, não precisamos nem rebater nenhuma acusação. Precisamos apenas viver, de maneira que alguém reconheça que nós somos de Cristo. Viva assim. Viva de acordo com a vontade do Senhor. Amém? Que a tua vida mude. Do momento que você encontrou com Cristo, que a tua vida se transforme. Amém? Vamos louvar ao Senhor. No momento em que aceitei ao meu Jesus, minha vida logo se modificou.
purificou. Obrigado, Encontrei a Senhor. paz, encontrei o amor, e hoje já não sinto mais rancor. Aprendi Aprendi a amar o próximo também. Perdoar aquele que me ofendeu. Diga aí pro seu irmão, fala pra ele agora. Deus amar você, Eu amo também, por isso é que eu estou sempre a cantar, estarás com Cristo meu Senhor, sempre a andar. Com Cristo eu aprendi a perdoar. Com Cristo para sempre viverá em você. Que anda nesse mundo sem razão. Aprenda a perdoar o seu irmão. Vamos falar com Deus agora, queridos. Vamos fazer uma oração ao Senhor. Você ouviu a palavra de Deus. Você ouviu o que o Senhor falou ao teu coração. Através dos textos bíblicos que foram lidos esta noite. O Senhor requer de nós uma atitude de mudança. O Senhor requer de nós uma transformação de vida. O Senhor requer de nós um testemunho. Do momento em que rendemos a nossa vida a Cristo, a nossa vida tem que mudar. Nossos hábitos precisam mudar. O perdão precisa se manifestar. A paz tem que ser uma constante na nossa vida. Você ouviu o que disse a palavra de Deus. E agora Deus te chama para obedecer. Deus te chama para dizer sim a Ele. Deus te chama para concordar com a palavra dEle e para mudar a sua vida. Mas eu quero dizer para você também, meu irmão, que Deus te ajuda. Deus te ajuda através do Espírito Santo, que nos assiste nas nossas fraquezas. Por isso eu quero orar por você essa noite. Se você ao ouvir a palavra identificou uma destas áreas em que a tua vida não tem sido reflexo daquilo que foi dito, convido você a sair do seu lugar, venha fazer uma oração comigo aqui. Eu quero pedir a Deus, pedir ao Espírito Santo que ajude você a viver a palavra que você ouviu esta noite. Que o Espírito Santo ajude você a ser uma pessoa moderada, equilibrada. Que Ele te ajude a viver em unidade na igreja. Que Ele te ajude a ser uma pessoa firme. Que Ele te ajude a ter uma vida de oração, de consagração. Que Ele ajude você a apresentar uma vida de paz diante de todos, independente das circunstâncias. Se você precisa dessa ajuda de Deus, vem aqui orar junto comigo. Venha pedir ao Espírito Santo que habita em você, que te ajude a viver da forma como Deus quer, a dar um bom testemunho segundo a vontade do Senhor. E eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero pedir que o Senhor revista você com poder, com o Espírito Santo, para que as tuas atitudes sejam mudadas, para que o teu comportamento seja transformado, para que alguém ao olhar para você veja que você é de Deus, você é do Senhor, você reflete a paz de Cristo, você reflete a moderação, você é simples, você é prudente, você é uma pessoa que reflete a luz do Senhor. Deus, em nome de Jesus, abençoa os teus filhos e filhas aqui, Pai. Abençoa, ajuda, Senhor, com o Espírito Santo. Reveste o coração e a mente de cada um dos meus irmãos. Tira toda a ansiedade, Pai. Tira, meu Deus, toda a falta de paz, traz tranquilidade, toda a falta de moderação. Senhor, dá moderação aos teus filhos aqui, Pai. Em todas as áreas da vida, que a moderação seja conhecida diante de todos. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar os teus filhos, para que vivamos a vida que o Senhor tem para nós.
uma vida que seja um espelho do Cristo que nós pregamos, uma vida que seja um espelho da afirmação que fazemos ao dizer que somos filhos de Deus, filhos do Rei. Pai, em nome de Jesus, abençoa os teus filhos aqui, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus abençoe você. Dá um abraço em alguém, deseja a bênção de Deus e cante mais uma vez. No momento em que aceitei ao meu Jesus, minha vida logo se multiplicou. Encontrei a paz, encontrei o amor, e hoje já não sinto mais amor. Aprendi a amar o próximo também, perdoar aquele que me ofendeu. Deus ama você, eu amo também. Por isso é que eu estou sempre a cantar. Para sempre viverei, viverás. E você que anda neste mundo sem razão, aprenda a perdoar o seu irmão. Viverei. Obrigado, Senhor. Glória ao nome do Senhor. Te louvamos. Obrigado, Pai, pela vida que o Senhor nos deu. Glória a Deus. Nós possamos viver a vida que o Senhor investiu em nós. Amém? De acordo com a vontade do Senhor. Testemunhando aquilo que Deus operou na nossa vida. Amém, irmãos?